Olá, pessoal! Dando continuidade ao nosso conteúdo, hoje iremos falar sobre alimentação no último período cronológico da história, que é a Idade Contemporânea. A Idade Contemporânea compreende o período entre o início da Revolução Francesa, que ocorreu com a queda da Bastilha em 14 de julho de 1789, até os dias atuais. Ela representa principalmente o período da consolidação do capitalismo como modo de produção e a sua expansão por todo o globo terrestre entre os séculos XVIII e XXI. Este período foi marcado pelas disputas das grandes potências europeias por territórios, matérias-primas e mercados consumidores. Porque lembram que até o período anterior estava ocorrendo as grandes navegações e os grandes descobrimentos. Agora, essas potências precisavam buscar mercados consumidores e matérias-primas para o desenvolvimento dos seus produtos e enriquecimento, de seus países. O acontecimento que marcou o início da Idade Contemporânea foi a Revolução Industrial, que foi marcada por transformações no setor comercial e agrícola. Houve a transição da sociedade rural para a sociedade urbana e do trabalho artesanal e manufatureiro para o trabalho assalariado na organização fabril. A Revolução Industrial foi dividida em algumas fases. A primeira fase ocorreu na Inglaterra no final do século XVIII e foi marcada pela invenção do tear mecânico e da máquina a vapor, movida a queima do carvão mineral. Surgiu uma nova classe trabalhadora nesse momento, que eram os operários. A segunda fase da Revolução Industrial teve início nos Estados Unidos por volta do ano de 1860 e foi marcada pela descoberta de novas fontes de energia, como o petróleo e a eletricidade, que substituíram parcialmente o uso do carvão. Foram também feitas grandes invenções como a locomotiva a vapor, o automóvel e o telégrafo. Houve o desenvolvimento da indústria química, o aumento da produção industrial devido ao surgimento do modo de produção em série, chamado de sistema fordista, e também o surgimento das sociedades de consumo. Já a terceira fase da Revolução Industrial surgiu em diferentes partes do mundo, principalmente na Europa, Estados Unidos e Japão, por volta do ano de 1970, bem mais recente, Já podemos lembrar mais ou menos dessa época. Foi marcada pela produção de acordo com a demanda, a modernização do setor industrial, marcada pela informática, eletrônica e robótica. A Revolução Industrial foi, portanto, um grande marco para as mudanças na alimentação da população do mundo todo. A rápida transição do modo de fabricação artesanal e manual para a produção industrial, baseada em novas tecnologias de processamento, uso do vapor como fonte energética, divisão do trabalho, entre outros fatores, mudou a forma como as pessoas veem o alimento e os utilizam. A indústria de alimentos mundial surgiu e criou vários produtos que ainda são bastante consumidos na atualidade, como, por exemplo, a farinha láctea em 1814, o cacau em pó em 1828, leite condensado em 1853, carne enlatada em 1860, leite evaporado em 1884, cereal matinal, os chamados sucrilhos, 1894 e o café instantâneo já em 1903. A industrialização da comida se consolidou basicamente durante as grandes guerras. Isso porque os soldados precisavam de grandes quantidades de alimentos e não era possível fornecer alimentos naturais devido à dificuldade de conservação. Durante as grandes guerras mundiais, a necessidade de levar alimentos em grandes quantidades para os soldados fez surgir então uma nova visão da produção de alimentos. Antes de tudo isso, as famílias comiam apenas os alimentos que cozinhavam em casa mesmo e assim sabiam de fato o que estavam consumindo. Mas a necessidade de alimentar cada vez mais pessoas criou a necessidade da produção em alta escala. A indústria acabou se tornando não apenas uma nova opção, mas de fato uma verdadeira obrigação para conseguir alimentar toda a população mundial.
A busca frenética dos países europeus por mercados consumidores e matérias-primas em outros continentes desencadeou conflitos armados. Garantir a comida dos soldados se tornou uma preocupação central dos estados, pois era necessário levar cada vez mais alimentos por grandes distâncias, sem que estes sofressem com a degradação natural. Em 1795, o governo francês, na figura de Napoleão Bonaparte, ofereceu um prêmio de 12.000 francos a quem desenvolvesse uma maneira de conservar a comida e manter as rações diárias do exército durante a marcha pela conquista do continente. O produto deveria ser barato, fácil de transportar, saboroso e nutritivo. Vale lembrar que naquela época a decomposição dos alimentos ainda não era bem compreendida e a ideia da geração espontânea dos micro-organismos ainda não era aceita por praticamente ninguém. A tarefa foi levada a sério pelo chefe de cozinha francês Nicolas François Appert. Após anos de testes, em 1809, ele faturou o grande prêmio ao apresentar sua criação, a comida enlatada. O método consistia em colocar os alimentos em frascos ou garrafas e fechar com cuidado, pois o sucesso dependia principalmente da vedação. Depois eram submetidas à ação da água fervente, em banho-maria. Ele listou os tempos necessários para ferver diferentes alimentos, o que durava horas. Inventou seu método a partir de experimentos e não tinha ideia de por que ele funcionava. Devido à fragilidade dos frascos de vidro, contudo, os potes logo foram substituídos por recipientes de aço ou latão. Detalhe: o abridor de latas só foi inventado 30 anos depois. Na prática, porém, o invento teve um início de vida difícil. A dificuldade de enlatar a comida em massa, somada ao lento esquema de carregar e transportar as latas, atrasou tanto o processo que o aperfeiçoamento só aconteceu depois da guerra. Para azar do inventor francês, sua fábrica de enlatados, construída com o dinheiro do prêmio, foi queimada em 1814 durante a invasão da França pelas tropas aliadas. Contudo, com o fim das guerras napoleônicas e o gradual crescimento da população urbana, os enlatados se popularizaram por toda a Europa e os Estados Unidos, e utilizamos esses produtos até hoje. Outro alimento industrializado que foi desenvolvido durante o período da era napoleônica foi a margarina, inventada por Hippolyte de Maistre-Murrier em 1869. Napoleão novamente ofereceu um prêmio para quem descobrisse um produto semelhante à manteiga, mas que fosse facilmente conservado e tivesse preços mais razoáveis. Nessa época, a França estava passando por uma grave crise econômica e necessitava de vários gêneros alimentícios. Como a manteiga tornava-se um produto cada vez mais caro e escasso, as classes mais baixas não tinham um produto alternativo. Maistre-Murrier realizou vários experimentos e conseguiu produzir uma nova gordura que seria a base da margarina. Na época, essa criação não se tornou popular. Então, Maistre-Murrier vendeu a patente para um holandês que produzia manteiga e foi-se embora. Infelizmente, Maistre-Murrier não lucrou com sua descoberta e morreu pobre em 1880, sem viver ao menos o tempo suficiente para ver que sua invenção tornou-se internacionalmente famosa. Estes foram apenas alguns exemplos dentre vários alimentos que foram desenvolvidos naquela época. Mas não pense que estes e outros alimentos industrializados ficaram apenas na guerra com os soldados. Percebeu-se que essa industrialização e a produção de alimentos mais acessível seria o futuro do mundo. Sob esse ponto de vista, a indústria não abandonou mais o conceito de comida industrializada e a gama de produtos foi expandindo de forma assombrosa no decorrer dos anos, basicamente tomando todo o mercado mundial. Com isso, a indústria pôde oferecer melhores preços e agilidade na entrega, além da durabilidade dos alimentos serem ampliadas incontáveis vezes.
A industrialização, além de garantir a oferta de produtos diversificados e de fácil acesso, favoreceu a urbanização. Devido à mecanização do campo, os agricultores acabaram migrando para os centros urbanos. Essa combinação proporcionou a inclusão das mulheres no mercado de trabalho e, consequentemente, favoreceu o processo de transferência da alimentação para fora de casa. Como um efeito cascata, a saída da mulher do cotidiano da casa para voltar-se ao trabalho impulsionou a indústria na busca de inovações tecnológicas no que diz respeito às embalagens e conservação de alimentos, por exemplo, a fim de simplificar o trabalho doméstico com as refeições. Com isso, houve uma promoção do aumento crescente do uso de alimentos pré-processados, como legumes e verduras já cortadas, pré-cozidos e congelados, em detrimento dos alimentos frescos. Com a industrialização, portanto, os alimentos deixaram de ser preparados de forma artesanal e passaram a ser processados industrialmente, reduzindo o tempo e maximizando a praticidade do seu preparo. O interessante é notar que a industrialização foi, portanto, responsável pelo distanciamento das pessoas em relação aos alimentos, no sentido em que dificulta a percepção da origem e ou dos ingredientes que compõem um prato. A intensificação do desenvolvimento tecnológico propiciou alterações no modo de vida dos indivíduos e revolucionou a alimentação. Bom, então nós falamos sobre a industrialização dos alimentos a nível mundial, mas como foi que ocorreu no Brasil? Vocês imaginam quais foram as primeiras indústrias que se instalaram no Brasil? Vamos saber agora. Aqui no Brasil, até 1808, houve restrição dos governantes ao desenvolvimento da produção industrial no território nacional, excetuando-se alguns produtos destinados ao consumo interno. Isso representou um atraso na adoção de novos métodos de produção em curso no período da Revolução Industrial. Mesmo após a revogação da proibição em 1808, o crescimento da indústria nacional foi lento até o final do século XIX, com crescimento mais intenso no início do século XX, com 3.258 empresas identificadas no primeiro censo de 1907. Conforme o censo de 1920, as indústrias de alimentação presentes no Brasil se caracterizavam como indústrias beneficiadoras e moageiras de grãos, indústrias de massas alimentícias, biscoitos e chocolates, indústrias de doces, balas e confeitos, indústrias de conservas, de congelamento de carnes e leites, laticínios e processamento de tomates e condimentos. Após o ano de 1930, houve um aumento substancial no número de indústrias alimentícias no Brasil e vários fatores impulsionaram esse processo de industrialização. Entre os fatores destacam-se o ritmo de crescimento da economia no país, as políticas governamentais de apoio ao desenvolvimento industrial e substituição de importações, a Segunda Guerra Mundial, que reduziu o fluxo de importações, o crescimento acelerado da população urbana e crescimento da renda per capita, a melhora da infraestrutura de transportes, energia e comunicações, bem como a atração de capital estrangeiro. Este quadro destaca o surgimento de várias indústrias de alimentos e bebidas no país, algumas das quais estão entre as 100 maiores empresas do setor alimentício na atualidade. Observe que vários nomes são bastante comuns para o nosso dia a dia. Por exemplo, Sadia, Coca-Cola, Perdigão, Nestlé, Vigor, Aurora, Caramuru, Cargill, Sococo, e são, portanto, indústrias bastante consolidadas no nosso país. Junto com o crescimento da indústria de alimentos e bebidas não alcoólicas no Brasil, nos anos 60 e 70, houve a necessidade de desenvolver uma estrutura de suporte em diversas áreas, especialmente nas áreas de ciência e tecnologia de alimentos, regulamentação da atividade industrial e formação profissional. Nessa época foram criados o Instituto de Tecnologia de Alimentos, o ITAL,
a Associação Brasileira das Indústrias de Alimentação, a BIA, a Sociedade Brasileira de Ciência e Tecnologia de Alimentos, SBCTA, e a primeira Faculdade de Tecnologia de Alimentos, que permanecem ativos até os dias de hoje. E aí, gostaram de saber sobre a história da alimentação? Assim a gente encerra o nosso conteúdo e se tiverem alguma dúvida, me enviem mensagem via aplicativo Moodle ou anotem para esclarecer durante a aula presencial, tá ok? Bons estudos!